Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Governo da Argentina suspende parcialmente restrição das exportações de milho. Medida não satisfaz produtores do país, que mantém paralisação da comercialização por 3 dias. Vamos trazer uma análise completa dos efeitos no mercado agrícola. E mais, dólar acelera a alta ante a real e atinge máxima de R$ 5,51 diante de cautela no exterior. Com recursos quase esgotados, BNDES fecha 6 linhas de crédito para investimentos sem previsão de reabertura até o fim do Plano Safra 2021. E ainda, previsão do tempo indica retorno da umidade para a região de grãos do Mato Piba. Tudo isso e muito mais nesta edição que já está no ar. Produtores da Argentina paralisaram a comercialização de grãos por 3 dias a partir de hoje. A medida foi adotada mesmo após o Ministério da Agricultura do país ter anunciado na madrugada de hoje a retomada parcial das exportações de milho e estabelecer um limite diário de 30 mil toneladas do grão para embarque. Em nota, a Confederação Rural da Argentina divulgou a paralisação da comercialização de grãos de hoje até a meia-noite de quarta-feira. O comunicado ressalta que o objetivo da medida não é prejudicar ninguém, nem causar escassez de grãos ou aumento de preços, mas sim deixar claro que o fechamento das exportações de milho e as demais decisões desfavoráveis que afetam a produção do campo argentino também deterioram o futuro do país. Na madrugada de hoje, o governo argentino divulgou um comunicado na página oficial do Ministério da Agricultura, dizendo que se reuniu com o Conselho Agroindustrial do país e representantes do setor e fechou acordos para o fornecimento de milho. Em nota, o governo aponta que foi assumido o compromisso de garantir o abastecimento do grão às diferentes cadeias produtivas, mas que falta resolver as condições de acessibilidade a esse abastecimento, não só em quantidade, mas também em preços. Com isso, o Ministério decidiu anular temporariamente a medida que suspendia a exportação do grão. Ainda de acordo com o comunicado, o Ministério vai garantir um limite diário de 30 mil toneladas de milho disponíveis para embarque. Vale lembrar que o país havia anunciado em 30 de dezembro uma paralisação de 2 meses nas exportações do grão em uma tentativa de controlar os preços domésticos dos alimentos em meio à recessão e à pandemia da Covid-19. E sobre este assunto, eu vou conversar com o analista de mercado da Agripac, Pablo Adriani, que fala direto da Argentina. Eu vou começar perguntando para ele como o mercado está observando essa situação no país. Pablo, como o mercado está observando esta situação na Argentina? As últimas notícias na Argentina é que o governo levantou a medida de suspensão de exportações de milho. Levantou quiere decir que a medida foi cancelada, no tem suspensión de exportaciones de milho. Lo único que el gobierno notificó es que los exportadores solamente pueden registrar 30.000 toneladas de milho por día, mas esta situación no va a complicar el trader de maíz de Argentina al resto del mundo, pues los exportadores ya tienen registradas 34,5 milhões de toneladas. Certo, agora eu vou perguntar como os exportadores vão cumprir com os compromissos de embarque e se existe algum problema ou dificuldade. Pablo, como os exportadores vão cumprir com os compromissos do embarque? Há algum problema? Como decía, los exportadores pueden cumplir con los compromisos de embarque. No hay ningún problema para cumplir con los compromisos de exportación de milho argentino. Hoje hay una greve de los productores para comercialización, mas el sistema comercial argentino hoy permite hacer negocios desde el teléfono. Entonces no hay forma de controlar a greve. Por eso estoy convencido que la situación no es una situación ruin, es una situación que puede continuar la exportación cumpliendo con los compromisos de embarque. E sobre a situação na Argentina e o impacto para os grãos, a gente conversa com o Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado.
Uma boa tarde para você. Como o mercado está observando esse cenário das exportações de grãos na Argentina hoje? Seja bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, o mercado observa com atenção, né, Priscila? A Argentina é um grande exportador aí, de grãos, soja, milho e trigo. Então, sempre quando acontece algum fato, principalmente fatos econômicos, como a gente está vendo agora, e questões ligadas ao agro também, a gente tem alguns impactos, né? Em Chicago sente isso. E recentemente a gente vem aí de um movimento muito positivo nos grãos de Chicago. Boa parte disso vem de questões climáticas também em cima da Argentina, principalmente, alguma coisa no Brasil, mas também na Argentina. E uma parte também desse movimento foi em cima de alguns problemas da Argentina. A gente começou lá, algumas semanas atrás, com a greve dos trabalhadores portuários, de esmagadoras, que trouxe um fôlego para Chicago. Recentemente, essa imposição de uma tarifa em cima do milho também é algo que trouxe um fôlego, porque leva a entender que isso poderia se estender também para milho, para soja e para trigo no futuro. Então o mercado recebeu isso e descontou isso positivamente em Chicago. E agora, com essa retirada da tarifa do milho, isso é uma indicação de que as coisas podem começar a melhorar um pouquinho na Argentina. A gente também teve o fim da greve recentemente dos trabalhadores. Então isso tira um pouquinho da pressão positiva. Então Chicago tem espaço para ter uma menor pressão positiva frente a essa questão da retirada da tarifa sobre o milho argentino. E qual o reflexo que esse impasse pode levar aos preços das commodities no mercado internacional? Então, como eu falei, a gente tem uma menor pressão positiva, digamos assim, porque a pressão positiva vinha exatamente da teórica ausência da Argentina no mercado exportador, né? Então, como a Argentina é um grande exportador de grãos, quando a Argentina tem algum problema que ela sai do mercado, que seria o caso recente, os concorrentes da Argentina são beneficiados. Aí, no caso dos grãos, principalmente Brasil e Estados Unidos, e aí a gente olha para a Bolsa de Chicago diretamente. Então, tanto soja quanto milho quanto trigo teriam uma pressão positiva baseada nessa questão da ausência da Argentina. Agora, com a Argentina voltando aos poucos, embora a Argentina tenha grandes problemas na Argentina, a gente sabe disso, e cada vez mais a credibilidade argentina no mercado internacional vem caindo, mas a Argentina voltando para o mercado exportador, um mercado que tem uma certa escassez de oferta em alguns produtos nesse momento, é algo positivo no sentido de pressão pelo lado da oferta, que tem uma pressão negativa sobre Chicago. Luiz, e como essa situação vai se refletir aqui no mercado interno? A gente não deve ter muitos impactos no mercado interno, né, Priscila? A gente está aí começando uma colheita de soja e de milho. Obviamente tem o plantio da safrinha ainda, então o mercado está focado nisso. A gente já vem de uma escassez muito grande de oferta de soja no mercado brasileiro. Os preços eles estão muito firmes e a gente começa essa nova temporada com preços firmes. E claro, a gente tem impactos de Chicago no mercado interno, isso é óbvio. Mas nesse momento a gente tem aí uma lateralidade. Eu acho que essa questão argentina não muda muito a situação aqui dentro, embora, de novo, eu repito, a Argentina saindo do mercado internacional, saindo da exportação, isso beneficia produtos brasileiros, principalmente o milho e a soja brasileira. Nossa última pergunta, qual o principal país que deve cobrir a demanda por grãos diante de uma suspensão das vendas e exportações argentinas, Luiz? Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, né? No caso de milho e soja, é Brasil e Estados Unidos ao mesmo tempo, tá? Obviamente que os Estados Unidos ainda tem uma boa oferta aí de soja e de milho, que ele veio de uma colheita aí de setembro, outubro, então tem bastante soja e milho disponível. O Brasil vai começar a colher agora, então esses países disputam esses dois produtos. E no caso do trigo, como o trigo argentino ele é mais parecido em qualidade com o trigo americano, os americanos eles são mais beneficiados por isso, então os Estados Unidos acabam aí oferecendo, né, ou pegando essa parcela do trigo argentino, se for o caso da Argentina diminuir essa exportação. Luiz Fernando Gutierrez, analista da Safras e Mercado, a gente agradece a sua participação. Inclusive, quero deixar os telespectadores aí junto com a gente, porque a gente vai abordar esse tema também climático da Argentina. Obrigada. Obrigado, Priscila. Um abraço. Até mais. Vamos ver como as tensões globais refletem nos mercados, começando pelo Ibovespa, aqui na tela do Mercado e Companhia. 124.133 pontos, com queda de 0,75%. E agora o dólar, que atingiu a máxima de R$ 5,50 durante o pregão de hoje. E neste momento opera a R$ 5,50 mais um, com um aumento de 0,08%. A gente acabou de ver que o dólar acelerou a alta hoje ante o real. E durante o pregão já atingiu a máxima de R$ 5,51. Nós vamos entender esse movimento da moeda norte-americana com o Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset.
Boa tarde, Jason. As tensões internacionais explicam esse movimento do dólar hoje? Nós temos um misto de tensões internacionais com base política. Temos também questão do próprio avanço da Covid e o mesmo acontece no Brasil. O avanço da Covid com a possibilidade de fechamento em algumas localidades, alguns governadores já começando a citar a possibilidade de restrições um pouco maiores e, ao mesmo tempo, toda a questão política envolvida aqui no Brasil, tanto na sucessão das casas, quanto efetivamente por parte dos deputados e da Câmara e do Senado, pedidos constantes de rompimento do teto dos gastos e de novos programas de auxílio. Então, tudo isso gera uma certa tensão que acaba influenciando bastante o câmbio. O Jason, como um avanço no processo de impeachment do presidente Donald Trump pode pesar na cotação do câmbio nesta semana? Não pesaria tanto porque, na verdade, o presidente Trump tem literalmente menos de 10 dias de mandato. Isso talvez gere um recrudescimento na questão política nos Estados Unidos, mas isso não é efetivamente o grande problema. Nós estamos ainda passando pelo rescaldo dos problemas da semana anterior. Ou seja, todas as consequências do que nós estamos observando agora foi da gravidade dos eventos da semana anterior e as consequências disso até para o próximo mandato de Joe Biden. Então, tudo isso começa a pesar um pouco no mercado agora, as tensões ainda estão elevadas e há pouca chance, efetivamente, de um processo de impeachment vingar antes do fim do mandato. Muito provavelmente vão tentar pressionar o vice-presidente Mike Pence, de maneira que ele acione a emenda 25, e ao acionar a emenda 25, ele abreviaria esse processo, já que o próprio presidente já não vai entregar, vamos dizer, como acontece aqui no Brasil, é diferente lá fora, mas não vai passar a faixa para o próximo presidente. Então, de certa maneira, isso já facilitaria o processo. Já disseram em alguns lugares que Mike Pence pode ou não aceitar a questão, mas pelo que parece no curto prazo, aparentemente isso pode abreviar um processo que pode ser mais uma tensão nos Estados Unidos, num processo de impeachment dentro de um contexto democrático muito frágil que os Estados Unidos têm passado agora. Você comentou no início da sua fala que também está no radar do investidor as preocupações em torno da Covid-19 no mundo, não é isso? Sim, a Covid-19 tem pesado bastante, apesar de que o processo de imunização está em andamento e é possível que, inclusive, mais uma vacina entre em voga. A questão é que tudo isso tem passado também por um problema que nós já observamos no ano passado e tem sido recorrente até agora, que é o problema na cadeia de suprimentos. Além da elevada demanda que as vacinas têm, obviamente, por todos os suprimentos na formação de vacinas, nós temos problemas na cadeia de suprimentos que tem que se avolumar desde o ano passado, que se passa por plásticos, metais ou coisa parecida, que obviamente estão se chocando agora com a questão da Covid. Então, pode ser que o processo vacinal não seja tão acelerado quanto seja necessário, quanto os governos querem. Fora a disputa por demanda e preço de tudo isso que tem acontecido no mundo. Ou seja, pode ser que o processo de avanço da doença no curto prazo não seja acompanhado efetivamente pelo processo de imunização. Seja mais descompassado e isso gera alguma preocupação. E as discussões aqui no Brasil em torno do teto de gastos devem continuar influenciando no câmbio ao longo da semana? Muito provavelmente, porque também tem influenciado o mercado de juros futuros numa abertura bem extensa da curva, dos vértices mais longos da curva de juros. Ou seja, essa preocupação se expressa em diversos ativos, não tem se expressado tanto nas bolsas de valores, porque há uma presença mais forte do investidor estrangeiro, que inclusive não tem influenciado o câmbio. O câmbio tem tomado a mesma postura dos juros e nesse movimento agora, toda vez que o sinal for de rompimento do teto dos gastos, sem que haja uma reforma administrativa, tributária e do Pacto Federativo, isso tende a pesar muito negativamente ao mercado e aí gera tensões que o mercado reflete no câmbio e nos juros. Obrigada, Jason, pela sua participação e até uma próxima. Obrigado, até a próxima. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.